Glória a Deus. É uma noite de festa, amém, queridos? Em primeiro lugar, porque nós servimos e amamos a um Deus que não está morto, Ele ressuscitou. E hoje nós já celebramos aqui essa ressurreição, participando da ceia do Senhor. Mas tem muito mais festa ainda para acontecer nessa noite, no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: feliz é o povo que conhece os vivas do Senhor. E os vivas fala de alegria, fala de festa, fala de liberdade na presença do Senhor, fala de ser povo exclusivo de Deus, de um Deus que enviou seu Filho unigênito para resgatar a humanidade. E nós somos esse povo exclusivo, irmãos, comprado por altíssimo preço, o maior sacrifício que um ser humano poderia fazer. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Jesus fez para nos resgatar, para nos comprar, e hoje nós estamos aqui. Amém, queridos? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo, povo de Deus do canal do YouTube que nos assiste. Pedimos sempre que você curta aí, dê o seu like, compartilhe para outras pessoas poderem assistir, tanto cultuar a Deus em suas casas, quanto serem ministrados pela palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Queridos, eu quero partir direto, né, já fizemos 3 etapas aqui, direto para a palavra do Senhor nessa noite. Um ensinamento aqui que Deus colocou no meu coração durante a semana, terminou hoje pela manhã, acrescentando algumas coisas, e eu quero falar sobre o tema quando a família e o povo se unem. Quero pedir que você gentilmente feche os teus olhos e peça ao Senhor para falar contigo. Vai ser uma forma bem light. Como eu sempre falo, simples, porém, a palavra de Deus é muito poderosa. E a gente não dá muito mocotó, não. Aqui a gente traz revelações simples, mas que transformam vidas para todo sempre. Senhor, no nome de Jesus, Pai, olhando humanamente e falando diante do Senhor, se aproximando diante de Ti, nos aproximando diante do Senhor, dizemos e sabemos que nós não somos nada diante de Ti e que nós não temos capacidade humana alguma para estarmos diante do Teu altar e ser ministrado pelo Senhor. Mas olhando espiritualmente e declarando diante do Senhor, diante dos céus, diante dos homens, diante daqueles seres que estão nas regiões celestiais ou debaixo da terra, em Cristo Jesus nós somos eleitos de Deus, em Cristo Jesus nós somos raça eleita, geração santa, em Cristo Jesus nós temos direito e temos o sim em todas as promessas, e por isso, Pai, o Senhor em Cristo Jesus é o nosso justificador, e nos aproximamos de Ti como filhos benditos, nos aproximamos de Ti não como bastardos, não como desesperados por aflições e dificuldades, mas como filhos que confiam no Deus Altíssimo, no Deus vivo e todo-poderoso. Pai, por isso, Deus, tenha liberdade para falar aos nossos ouvidos espirituais, tenha liberdade para retirar as escamas dos olhos, no nome de Jesus. Tenha liberdade para derramar o seu espírito de ensino, espírito de excelência, espírito de sabedoria e conselho. Tenha liberdade para derramar a sua cura sobre o teu povo. Tenha liberdade para derramar libertação. Tenha liberdade para quebrar cadeias, para destruir grilhões. Tenha liberdade para salvar. Tenha liberdade para restaurar, para renovar, para fazer o que está no teu coração, Pai. Para fazer o que está no teu coração. Espírito Santo, o Senhor é o único que conhece as profundezas
do coração do Pai. Traz a revelação dessas profundezas dos nossos corações nessa noite. Traz a revelação do que está oculto aos nossos olhos. Traz a revelação do que está oculto aos nossos ouvidos e dá vida através dessa revelação, a zoe de Deus, a vida do Altíssimo aos nossos corações, aos nossos espíritos, nossas almas e nossos corpos, para que estejamos íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa noite de celebração, muito obrigado por essa noite de liberdade, Espírito Santo, muito obrigado. Celebramos a liberdade dos filhos de Deus, celebramos a liberdade dos filhos da luz. Somos livres, não há algemas mais sobre a nossa vida, não há escravidão, não há temor, não há temores consequentes pela escravidão do pecado. Somos livres em Jesus e celebramos a nossa liberdade com temor e tremor diante do Senhor, em nome de Jesus. E o povo escolhido diga amém. Quando o povo e as famílias se unem, queridos, quero ser novamente repetindo, simples, direto e objetivo. E eu quero iniciar levando você a pensar sobre a organização de uma empresa. Eu sei que tem pessoas, isso é totalmente normal, tem pessoas que sabem milhões de vezes mais do que eu vou falar sobre empresas aqui. Mas basicamente uma empresa ela é organizada com o seu CEO ou diretores. Algumas empresas usam o nome de diretores para os donos. E aí vem os seus gerentes e gestores, supervisores, e aí vem o pessoal de administração que se distribui ali em vendas, em compras, em RH. Estou chegando muito bem de óculos, não. É o contrário. Pessoal de secretariado e etc. Então aí a gente já vê três setores organizacionais de uma empresa. Mas não acabou. Tem empresas atualmente que estão com um método de consultores. Então eles pegam uma pessoa formada em consultoria de fora da empresa e terceirizam algum tipo de serviço para a empresa crescer, para aconselhar, para ensinar funcionários no geral. Então tem empresas que também têm seus consultores. Aí vem a parte fabril, a parte braçal, que são os trabalhadores, operadores de máquinas, etc. E também tem uma quinta etapa, que são as pessoas de serviços gerais, de manutenção. Então, queridos, todos são importantes. Se você olhar, geralmente o ser humano, ele julga pelo cargo, pela aparência. Mas se você parar e analisar uma empresa sem o pessoal que limpa, imagina como vai ficar essa empresa. Então, financeiramente não, mas a nível de empresa, eu vejo que o pessoal de limpeza tem a mesma posição de que os diretores. Porque o diretor não vai ter tempo para fazer todas as coisas, principalmente limpar a empresa, se não tiver pessoal de serviços gerais. Então, dentro de uma empresa, todos são importantes, e ela basicamente se organiza dessa forma: diretores, gerentes, administração, consultores, a parte fabril, pessoal de manutenção e serviços gerais. Aí os diretores liberam as diretrizes, eles organizam uma cultura, estão chamando de cultura, cada empresa tem a sua cultura. Então, isso vem da direção, isso vem do alto escalão, dos diretores. Eles liberam as diretrizes e esperam que todos trabalhem unidos, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim.
se você é dono de uma empresa, ou um gestor, um supervisor, você ia querer funcionários unidos ou desunidos? Agora eu te pergunto, de novo, outra pergunta, isso sempre acontece nas empresas? Os funcionários são todos unidos? Por que não? Vamos ver por que não. Vamos ver a parte dos funcionários. Porque em muitas empresas, não posso falar a maioria, vamos falar assim, muitas empresas, os funcionários não são unidos. Por quê? Por causa de doenças, por causa de problemas na família, por causa dos chamados, lá no Rio, a gente chama de morcego e nó cego. Aqui chama como? Lá a gente chama de orelha seca também. Mas é o funcionário pior do que morcego. Por causa desse tipo de funcionário, por causa de funcionários mau caráter, sim ou não, gente? Mau caráter pode ser uma pessoa que ela difama entre as outras dentro de uma empresa, que ela faz fofoca, que ela faz intriga, é um mau caráter, e dentro das empresas está cheio de pessoas assim. Por causa de funcionários que querem sair da empresa, e aí começam a dar para trás, começam a trabalhar de forma desunida. Por causa de funcionários ingratos, sim ou não, gente? Ingratos, quando a pessoa não está trabalhando, ela jejua, ela ora, ela se descabela, ela, eu queria trabalhar de qualquer forma, aí depois arruma um trabalho, começa a vir algumas dificuldadezinhas normais. Ingratidão. E da parte das empresas também, vamos falando da parte de diretores, de supervisores ou CEOs. Empresas que escravizam seus funcionários. O funcionário não vai trabalhar totalmente unido numa empresa que escraviza os funcionários. Empresa que atrasa o salário dos funcionários. Empresa que tem condutas más dos seus gestores para com os subordinados. Empresas que têm grande rodízio de funcionários. O funcionário, a maioria dele, quando vai entrar em alguma empresa, ele já sabe se aquela empresa é mal falada nessa área ou não, mal falada ou não nessa área. Que manda muita gente embora rápido, coisa rápida. Então, tem os dois lados para que os funcionários trabalhem unidos ou não. Tem o lado dos empregados e tem o lado dos patrões também, dos gestores, supervisores e CEOs em geral. Hoje, resultados de uma empresa desunida, onde os funcionários trabalham desunidos, tudo é uma sequência. A empresa não cresce de forma sadia. Ela pode inchar, ela pode crescer, mas na verdade vai ser um inchaço, não é sadio, porque os funcionários não estão trabalhando de forma sadia. Ou a empresa não cresce, fica estagnada naquele tamanho, naquele tipo de serviço a vida toda. Ela não cresce. Outro resultado, a empresa fica com má fama no mercado. E um outro resultado, em muitos casos, a empresa quebra. Por quê? Porque a administração, a alta administração, não levou seus funcionários a trabalharem de forma unida. Mas a alta administração, foi a culpa da direção, a culpa da empresa em si. Só que esses são resultados gerados por essa falta de unidade. Isso são resultados reais. Temos muitas empresas, principalmente no Brasil e também nas outras partes do mundo, que foram afetadas e quebraram por causa da pandemia. Sim, isso é uma realidade. Mas também tem muita empresa que quebrou e está quebrando e vai quebrar por falta de má administração, onde não levaram seus funcionários a trabalharem de forma unida. E do contrário, quando os funcionários trabalham unidos, quando os funcionários são felizes e satisfeitos, a empresa paga certinho, paga bem, valoriza seu pessoal como seres humanos. A empresa propõe culturas sem peso nos funcionários. A empresa
ela libera benefícios maravilhosos, os gestores são muito humanos, então os resultados são os seguintes: os funcionários trabalham unidos, os funcionários acordam cedo ou à noite, vão trabalhar, o horário, independente do horário, ele vai trabalhar com aquela satisfação, não acorda como que obrigado para trabalhar. Isso é um resultado, porque o funcionário está feliz. O crescimento dessa empresa é sadio, recordes são batidos, empresas de vendas, recordes de vendas são batidos, empresas em si, recordes de enxugamento de folhas, não por demissão, mas por qualidade, por crescimento, são gerados nessa empresa em que os funcionários trabalham de forma unida. Os salários são em dia, porque a folha entra, o que entra em dia, então eles pagam seus funcionários em dia. Isso não é uma utopia, tá? Isso existe, porque seria eu um tolo em falar que não existe, só porque eu fui menosprezado em algumas empresas, eu seria um tolo em falar que não existe empresa boa dessa forma para se trabalhar. Existem empresas maravilhosíssimas, que dão benefícios maravilhosos, que pagam em dia, que tratam seus funcionários como seres humanos, que tem muita empresa que trata com cavalo. Mas isso não é utopia, isso pode acontecer de verdade, isso acontece na verdade. Então, queridos, depende muito da empresa, muito mais depende da empresa, que os funcionários trabalhem unidos. Mas eu quero falar bem rápido e direto nessa noite sobre duas outras instituições que não funcionam assim, que não depende da alta direção, que não depende só de um lado, que é a família e a igreja. Se uma família não for unida, ela tende a ser destruída. Sim ou não, gente? Se a igreja não for unida, ela tende a ser destruída. Sim ou não, gente? Não há remuneração para se trabalhar na igreja. Não se paga para trocar de família, nem ao menos se escolhe entrar em uma família, já se nasce na família. Por isso, não depende só de um lado. Se não houver o máximo de esforço para uma unidade real, se não houver perdão constante, se não houver amor renovado e crescente, famílias se separam e se divorciam, casamentos são destruídos, filhos sofrem consequências tenebrosas por causa dos pais, igrejas racham e se dividem, pessoas morrem espiritualmente e a sociedade num todo caminha rumo à perdição, sem freios e agora sem esperança de melhora. Porque a família foi dividida, a igreja foi destruída, sociedade agora vira um caos. Isso tem que estar muito claro em nossos corações, irmãos, e nas nossas mentes. O perdão dentro de casa tem que ser diário. O perdão dentro da igreja tem que ser diário. O amor tem que ser crescente. Tem que haver um esforço de nós sacrificarmos a nós mesmos para manter a nossa família e nossa igreja unida. Eu vou lhe mostrar alguns resultados de quando a família e a igreja se unem, o que acontece, queridos. Vamos para o livro de Neemias, capítulo 4.
Neemias 4, versículo 1 ao 6. Eu vou ler e vou falar diretamente os resultados, para a gente ser bem rápido e direto. Porque você já entendeu que se eu e você não estivermos unidos com a nossa família, e não estivermos unidos dentro da nossa igreja, a gente vai ser destruído. Você já entendeu isso? O rumo é certo, é destruição. Agora, eu vou mostrar na Bíblia, nesse capítulo 4 aí, em alguns versículos do capítulo 4, os resultados quando nós somos unidos de verdade, quando há uma unidade real dentro da nossa casa, e quando há uma unidade real dentro da nossa igreja, o que Deus faz, irmãos, através da nossa unidade. Versículo 1 ao 6, primeiro ponto, são 4 pontos. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava ele com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Aí Neemias orou: ouve, ó nosso Deus, estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você conhece a história de Neemias? Neemias era copeiro do rei, e um outro reinado que era fora de Israel, e chegou os mensageiros, chegou a notícia que os muros de Jerusalém tinham sido queimados e destruídos. E a Bíblia fala no capítulo 1, que Neemias chorou durante alguns dias, chorou amargamente, e orou e propôs um jejum diante de Deus. E aí foi até o rei, e ele era um homem de confiança, podemos dizer que era o homem de mais confiança do rei, porque ele provava o vinho antes do rei tomar. Então, se o rei tivesse que morrer envenenado com vinho, Neemias morria antes. Então, ele era de total confiança. Não era algo fácil, que ele poderia pedir: rei, deixa eu ir lá para o meu povo reconstruir. Então, houve um preparo espiritual, houve uma direção de Deus, e agora, debaixo daquela direção, ele vai ao rei, e o rei permite que ele volte a Jerusalém para reconstruir os muros. Então, chega lá, Neemias dá uma olhada no lugar todo, dá umas voltas, ora novamente, pede sabedoria e estratégia a Deus, recebe e começa a congregar o povo, começa a reunir o povo, começa a unir o povo. Aí aqui, nesse primeiro resultado dessa unidade para a reconstrução dos muros, nós vemos, queridos, que a dificuldade humana, a oposição que eles começaram a enfrentar foi muito grande, a tal ponto que esses dois homens, Sambalate e Tobias, falaram: ainda que eles reconstruam, olha a afronta, o tamanho da afronta, ainda que eles reconstruam, vai vir uma raposa e vai derrubar o muro. Uma raposa, um bicho leve. Então isso era para a gente ter uma noção do que eles passaram a enfrentar de oposição. Só que eles estavam unidos, queridos. Irmãos, quando há unidade dentro de casa e quando há unidade dentro da igreja, pode vir a oposição, pode vir a afronta, pode vir a mentira que for enviada do inferno. Não vence, não derruba, não destrói, irmãos. Olha o que disse no versículo 6, o resultado é esse, porque eles estavam unidos, eles não pararam, e aí está dizendo que se fechou o muro até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Esse ânimo foi ocasionado pela unidade do povo. Por quê? Porque se o povo não estivesse unido, eles iam escutar as afrontas e iam largar de mão o muro, a reconstrução dos muros. Se você não estiver unido dentro da tua família, se as decisões não forem pautadas com a tua esposa ou com o teu marido, vai vir as necessidades, vai vir a dificuldade, você vai ouvir e vai abandonar tudo. Agora, se você estiver unido com a tua família,
se estiver unido com a tua esposa, estiver unido com o teu marido, com teus filhos, se a igreja estiver unida, vai vir a mentira que for, mas não vai ter efeito contra a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos nos encorajar mutuamente, como dizem Hebreus. Nós vamos nos consagrar debaixo da liderança dos nossos pastores, falando para a igreja, e debaixo da liderança do cabeça dentro de casa, que é o homem, mas com o auxílio direto da mulher, que é a esposa, e a qual nasceu do lado, e não atrás, ou não embaixo. Então tem que andar do lado os dois. Quando há essa unidade, irmãos, há encorajamento, há ânimo renovado e há o verdadeiro empoderamento. Isso é empoderamento. É se encorajar, vamos reconstruir, vamos perseverar, vamos, e Deus vai redobrando os ânimos da família e da igreja em nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitaram uma confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças... Então 9, perdão. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, olha só, a unidade. Nós oramos, nós pusemos guarda. Foi Neemias e o povo todo. Porque no primeiro resultado nós vimos que o povo tinha ânimo para trabalhar, e foi resultado direto da unidade. Então, tinham pessoas desanimadas, sim, tinham pessoas influenciadas para o mal no meio do povo, sim, mas a unidade da maior parte do povo era tão forte que, irmãos, nada vinha contra eles. O que vinha ele chutava, ele rebatia. Neemias, desce daí, porque Sambalate disse isso, e vai fazer isso, vai fazer isso. Aí Neemias, eu não vou descer porque eu estou fazendo uma grande obra. E o povo via aquilo, e o povo imitava ele. Unidade, irmãos, unidade, a unidade é poderosa. E o resultado daí, quando o povo se une, quando a família se une para orar, porque ele diz, nós oramos. Quando a igreja se une para orar, num propósito só, quando é lançado algum desafio de oração e a gente aceita como se fosse para a nossa vida, exemplo da diaconisa Rose, exemplo de outras pessoas, de orações que já levantamos aqui, que houveram testemunhos poderosos. Quando compramos essa briga, nos unimos em oração, irmãos, os resultados são poderosos. Deus olha dos céus e diz, está feito. Vocês têm um sim, porque estão unidos. Em Atos 4, fala que os discípulos apanharam, os apóstolos apanharam, tomaram uma coça lá feia, foram presos e depois foram soltos. Aí se reuniram com o povo para orar. Diz a Bíblia que eles começaram a orar, uníssonos. A palavra que está escrita é Atos 4, 23 ao 31. Então levantaram a voz uníssonos, começaram a falar das grandezas de Deus na oração, e não deu aquela oração, se você cronometrar, não dá 5 minutos, irmão. Mas foi unidade. No versículo 31 diz que o lugar tremeu, teve um terremoto, tremeu o lugar, imagina isso, porque o povo estava unido para orar. Maridos, se unam com suas esposas para orar, esposas, se unam com seus maridos para orar, pais, se unam com seus filhos para orar dentro de casa. Igreja, permaneçamos unidos em oração, que o chão da nossa casa, da nossa igreja vai tremer como um terremoto santo, e as dificuldades vão ser jogadas no inferno, irmãos.
A oração em uníssono é ouvida e respondida com urgência da parte de Deus. Quando o povo se une, as forças são renovadas. Vamos no versículo 10, que é o terceiro ponto, o terceiro resultado. Versículos 10 ao 13. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, não subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças e os seus arcos. Irmãos, olha no versículo 10, o que o povo falou: já desfaleceram as nossas forças. Há cansaço no trabalho da igreja, dentro da igreja ou fora, que a igreja realiza. Há cansaço físico, há cansaço espiritual. Sim, há cansaço. Há cansaço dentro das famílias. Quantas vezes as esposas usam a seguinte frase: já estou cansada de falar com você, marido? Quantos maridos falam essa frase: já estou cansado dessa situação, você não muda? Não é justificativa para falar esse tipo de frase dentro de casa, mas há cansaço. Há um cansaço. Porém, quando se une, quando se determina se unir, eu estou cansado, mas Deus vai me renovar, vai renovar o meu amor, vai renovar as minhas forças, vamos nos unir. Eu te perdoo de novo, eu te perdoo porque eu te amo, sem jogar na cara, como ato de amor. Quando isso acontece, quando o povo se une, quando as famílias se unem, queridos, o cansaço, a perda de forças, mesmo que sejam portas abertas para o diabo, elas são tapadas, são brechas que são tapadas. Há um novo ânimo para fazer tudo o que estava parando de fazer. Os planos do inimigo de sugar as forças e destruir são eliminados. E voltamos novamente ao centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja, amados. Nós precisamos nos dispor totalmente para reconstruir os muros do amor dentro da nossa casa. Nós precisamos nos dispor totalmente para reconstruir os muros de amor dentro da nossa igreja. Nós precisamos nos dispor para nos esforçar novamente, para caminhar mais uma milha, se for necessário, como Jesus falou. E não deixar portas abertas para o diabo e para os demônios. Não deixar brechas para eles entrarem e destruir a nossa família e a nossa igreja. Amém, queridos? Para finalizar, Neemias 4, versículo 16, é o último ponto da mensagem. Antes de ler o texto e falar sobre esse último ponto, eu quero que você feche seus olhos, receber uma direção do Espírito Santo agora. Eu quero que você pense onde você pode melhorar dentro da sua casa e onde você pode melhorar dentro da sua igreja. No quesito unidade, existem pessoas, de olhos fechados, ouçam, irmãos, existem pessoas que falam: ninguém me procura dentro da igreja. A pergunta certa é: quem você procura para se relacionar? A pergunta certa é: você está aberto ou aberta a se relacionar com outras pessoas?
Onde eu posso melhorar no quesito unidade dentro da minha casa e dentro da minha igreja? Será que eu preciso fechar mais a minha boca e abrir mais os meus ouvidos para ouvir? Será que eu preciso parar de falar coisas indevidas? Será que eu preciso parar de falar que estou cansado dessa situação, estou cansado dessa mulher, estou cansado desse homem, estou cansado de falar? Será que eu preciso parar, cessar, dar um basta nesse tipo de frase dentro da minha casa? No nome do Senhor Jesus, levantamos um altar diante do Senhor nessa noite, para que sejam restaurados, reconstruídos os laços de amor, os muros que protegem a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Toda casta de demônios, bata em retirada dos lares, bata em retirada da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada das igrejas de Curitiba, bata em retirada das igrejas do Paraná, do Brasil, bata em retirada da igreja brasileira, e que haja unidade nas famílias de verdade, que haja unidade real nos lares e nas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Toda contenda seja desfeita, toda inveja, todo orgulho, toda soberba, toda altivez sejam quebrados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus, e debaixo da palavra da verdade, nós declaramos um novo tempo para cada família, nós declaramos um novo tempo para a nossa igreja, um tempo para a igreja brasileira, um novo tempo para a igreja do Brasil, um tempo de amor, um tempo de unidade, um tempo de celebração, onde todos são um em Cristo Jesus, e Ele é o cabeça, Ele é o cabeça honrado da igreja, aquele que tem prazer em estar com os seus irmãos mais novos, aquele que tem prazer em estar no nosso meio, em nome de Jesus. Que haja unidade, em nome do Senhor Jesus. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Você percebe no versículo 16 que havia uma excelência tão forte que veio a partir de Neemias, que veio da liderança, da essência de Neemias. E o povo, mais uma vez, eles estavam cansados, você viu no versículo 11, mas mais uma vez eles venceram o desânimo, o cansaço, e agora eles se uniram de novo para obedecer em amor aquilo que Neemias tinha passado para eles. Então, queridos, é muito básico o que eu vou falar. O nosso primeiro líder é o Senhor Jesus. Através do seu Espírito, Ele dá as diretrizes para a nossa vida. Falando de igreja, através do Espírito Santo, Ele dá as diretrizes aos pastores, nossos pastores. Falando de família, através do Espírito Santo, Ele dá a direção ao homem para tomar decisões, em conselho com a mulher. Quando essa unidade está perfeita, a organização, tanto dentro de casa, quanto dentro da família, é algo que exala a excelência do reino de Deus. Você viu o exemplo da rainha de Sabá, quando foi lá, ouviu as coisas de Salomão, e foi lá no reinado de Salomão, para ver se era verdade o que ela ouviu. Então, em 2 Crônicas, está escrito que ela viu a forma que os trabalhadores se vestiam, os uniformes que Salomão colocou nos trabalhadores, a organização, a excelência, e ela louvou a Deus, ela elogiou Salomão por causa daquela excelência.
Então, irmãos, quando há esse tipo de unidade, de obediência em amor a Deus, aos nossos líderes, os cônjuges, os filhos, quando há esse tipo de obediência, a excelência do reino de Deus é representada dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. A edificação mútua. Ninguém queria passar por cima de ninguém aí, principalmente de Neemias. Ninguém queria passar, porque eles se edificavam mutuamente. Havia humildade entre eles. Ninguém era maior, tinha um sentimento de ser maior, por causa da unidade, por causa da obediência aos líderes, por causa da obediência à voz do Espírito Santo, o reconhecimento de que eu preciso obedecer em amor e não por obrigação. Estratégias foram liberadas no versículo 16, Neemias falou, então metade dos meus moços trabalha na obra e a outra metade empunha lança. Era uma estratégia, foi uma estratégia que Deus liberou para eles, por causa da unidade. Quando há unidade dentro de casa, dentro da família, Deus libera sabedoria e estratégias, irmãos. Resultados poderosíssimos. O principal, ou um dos principais, que o principal resultado realmente foi a unidade, foi ele ter restaurado o ânimo do povo, no caso Neemias aí, mas você vê que um dos principais resultados está no capítulo 6, versículo 15, e aqui eu encerro, que fala que em 52 dias eles construíram um muro, 52 dias, menos de 2 meses. Se unam, famílias, se una a igreja, e nós teremos resultados poderosíssimos em Deus, ainda no final desse ano de 2021, em 2022, e por toda a nossa vida, através da unidade. Eu quero que você aplauda o Senhor, você que acredita nisso, em nome de Jesus. Deus realizará milagres extraordinários na nossa família e na nossa casa, através da unidade, no nome de Jesus, irmãos.